Olá pessoal, me chamo Leonardo Souza, sou discípulo da comunidade Fanuel e também membro do Ministério de Formação. E hoje vim falar um pouco para vocês sobre o pecado da soberba e a virtude oposta a esse pecado, que é a virtude da humildade. Para darmos início à nossa formação, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim o Espírito Santo de Deus possa agir em nós, para que vocês possam acolher esta formação e nela possa frutificar o desejo de cada vez mais lutar contra todos os pecados em geral, não somente este capital específico, que é o pecado da soberba. E não somente a virtude da humildade vocês queiram alçar, mas também todas as demais virtudes, e até mesmo os dons e as graças do Senhor. Falando então sobre esse pecado capital, que é o pecado da soberba, um dos 7 pecados capitais, o pecado da soberba, a sua definição é que a palavra soberba é a sobrancelha de algo em relação a uma coisa. O que é essa sobrancelha? A sobrancelha, um sinônimo dela vai ser a elevação. Você querer se elevar diante de algo. Ou seja, eu querer ser melhor em algo. Falar melhor em algo. Sentir-me melhor em algo. Tanto algo como alguém. Eu querer ter mais, eu querer ter o melhor e principalmente eu querer ser melhor. Então, a soberba, dentre os 7 pecados, não que isso seja algo concreto, mas a soberba ela pode se destacar entre os 7 pecados capitais devido a essa consistência dela de querer assumir o melhor. Ao longo de usufruir-se desse pecado da soberba, que mais lá na frente eu vou falar sobre os filhos da soberba, que são os outros pecados que este pecado capital origina, a gente pode pensar que, através do uso desse pecado, a gente vai lembrar dos anjos caídos e também de Adão e Eva. De que forma? Ao ponto desse querer ser melhor, eu querer ser melhor em tudo, de mim mesmo, da minha vida, dentre os meus irmãos, as pessoas ao meu redor, eu vou tirar o lugar de Deus da minha vida. De que maneira? Tirar o lugar de Deus, o poder que Deus tem sobre mim. Porque a partir do momento que eu assumo, como se eu fosse a fonte do que eu tenho, a fonte dos meus dons, a fonte dos meus bens materiais e dos meus bens espirituais, como se eu tivesse conquistado com as minhas próprias forças, como se fosse mérito meu, isso ocasiona uma soberba. Porque nós sabemos que nós não somos nada sem o Senhor e sem o seu Espírito Santo. E principalmente sem o consentimento de Deus. Um dom que eu tenho, é Deus quem dá. É o Pai quem dá este dom a nós. É um presente para que nós possamos usar para os irmãos, para a humanidade. Então Deus ele sempre vai nos capacitar. E a partir do momento que eu assumo uma posição de que eu não preciso desse auxílio, porque eu digo a mim mesmo que eu sou capaz disso sozinho, porque eu sou melhor para isso, porque eu me sinto capacitado para isso, eu indiretamente estou assumindo o poder de Deus sobre a minha vida. A vontade que Deus tem sobre mim. Certo? Então, voltando a falar sobre os anjos e sobre Adão e Eva, de que maneira eles se ligam à soberba? Os anjos, porque eles quiseram tomar o lugar de Deus. Eles queriam ser como Deus. A gente vê aí a inveja, mas a gente também vê aí o querer ser melhor. Porque se no status em que eles ocupavam, para eles não era o suficiente, e ocupar o lugar do Senhor os faria ser melhor, significa que eles queriam ocupar o lugar de Deus nesse sentido. Então você vê aí a origem de uma soberba. E no caso de Adão e Eva, para que eles pudessem desobedecer a Deus, eles primeiro quiseram ter o conhecimento de Deus. Obviamente, através da persuasão da serpente. Mas essa persuasão ocasionou isso. Poxa, mas sobre isso eu não sei. Mas sobre determinada coisa eu não consigo. Então isso significa que eu queria ter o conhecimento que Deus tinha. Ou seja, o conhecimento que eu tinha ali, o conhecimento que Deus me deu, para mim não era o suficiente. Eu queria ter um conhecimento melhor que aquele. Então a soberba ela entra novamente nesse quesito. Então a gente pode enxergar
que a soberba está presente lá bem antes. E você vê isso de uma maneira bem sólida. É um pecado que se origina no nosso coração e nos faz querer duvidar daquilo que nós temos. Mas tudo aquilo que nós temos é aquilo que Deus quer que nós tenhamos. Ou seja, é o melhor que Deus tem para nós. Então, eu duvidar disso, eu querer mais que isso, vai ocasionar ou me tornar uma pessoa vaidosa, que vai ser um dos filhos da soberba, a vaidade. Ok? E alguém que é soberbo, essa pessoa, ela se esquece de que é uma simples criatura que saiu de um nada pelo amor e chamado de Deus. Alguém julga méritos das boas obras como se fosse seu. Ou seja, as boas obras que eu faço na minha vida, isso vai fazer com que eu me envaideça e que eu julgue aquilo como mérito somente meu. E nós sabemos que não é bem assim. Porque antes de qualquer coisa, Deus é quem nos capacita. Seja para um serviço, seja para ministrar uma oração, seja para rezar o Santo Terço. Deus vai nos capacitar com o seu Espírito Santo. Vai nos dar a tranquilidade, vai nos dar a parresia, vai nos dar a disciplina, vai nos dar o amor ao serviço. E tudo isso é obra de Deus em nós, em nossas vidas. Então, eu julgar como eu sendo o melhor naquilo que eu faço, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque existe uma diferença entre eu querer fazer o melhor para Deus e eu querer que aquilo se destaque. Ou seja, eu construo aquilo querendo que aquilo seja o melhor. Para que não Deus seja edificado e glorificado por aquilo que eu fiz. Porque o mérito é dele. Porque ele que me capacitou. Ele me transformou e me ajudou a chegar onde eu estou. Mas não por isso. Mas porque eu quero que as pessoas... Eu quero que essa determinada coisa se destaque para que as pessoas lembrem que eu fiz isso. Então a soberba, ela se implica nisso. São pequenas coisas. A soberba, como qualquer um dos pecados capitais, são pecados que vão fazendo com que a gente rumine eles, usufrua, use. E muitas vezes a gente vai esquecer que está cometendo. A gente lembra dos pecados que são ainda mais graves. A gente lembra de confessar os pecados que ainda são mais graves ainda. Mas a gente esquece dos pecados da qual são os pais de todos os outros, que são os pecados capitais. São esses pecados que vão originar muitos outros pecados. Então, a soberba, especificamente, quais são os filhos da soberba? Vamos colocar dessa maneira. Os filhos da soberba são o orgulho, a vaidade, a vanglória, a arrogância, a prepotência, a presunção, a autossuficiência, amor próprio, o exibicionismo, egocentrismo e a egocentria. Ou seja, todos esses pecados, todos esses filhos, vamos dizer assim, fazem parte de uma mesma vertente. Ou seja, são ramificações do que é a soberba. É o querer ser melhor. É o querer fazer o melhor. E isso ao ponto de competir com um igual. Ao ponto de menosprezar um igual. A ponto de colocar o nosso amor próprio, ou seja, o meu bem-estar acima dos outros. Para que eu me sinta bem. A soberba, ela pode ser capaz de se alegrar com o que o outro tem de menor do que eu. Ou seja, um irmão forma, vamos supor, menos do que eu. Ele tem articulações menores que eu. Ele tem um vocabulário formal menor do que eu. E isso vai me deixar alegre, em saber que eu sou melhor do que alguém. Então, isso vai totalmente de encontro ao mandamento do Senhor, que nos pede para amar uns aos outros como o Senhor nos ama. E é um amor incondicional. E é um amor onde não se tem espaço para querer competir com ninguém. Porque o Senhor nos vê como melhores no pouco que nós oferecemos a Ele de coração. O muito para o Senhor, o pouco, perdão, para o Senhor é muito. Certo? Então, por mais que a gente se veja como pequeno, se veja como indigno,
se veja como alguém que não tem tanto, mas nós temos aquilo que o Senhor nos permite ter. Então não caiamos nessa ilusão de que sermos soberbos é o caminho válido, porque não é. E Léo, como fazer para combater isso? Além da oração, obviamente, pedir que o Espírito Santo de Deus revele isso em nós. Senhor Jesus, revela esta soberba em mim. Revela que eu tenho este pecado para que eu possa lutar contra ele. Porque somente um pecado que é visto, que é exibido, vai ser, no caso, transformado. Vai ser, no caso, como é que eu posso dizer? Vai ser destruído, né? Vai ser superado. Então, o Senhor, muito bom como Ele é, Ele vai nos dar uma virtude para que nós, a exercitarmos ela, vai nos fazer não imunes à soberba, mas vai nos ajudar, se nós a exercitarmos, a cada vez estarmos mais fortes para combatermos esta soberba, que vai ser a virtude da humildade. Uma virtude que muitos dos nossos santos têm, que muitos dos nossos santos buscaram em toda a sua vida. Uma santa muito famosa, vamos colocar assim, uma santa que tem muito predominante isso nela, vai ser Santa Teresinha, do Menino Jesus, que é uma baluarte da nossa comunidade. Então, buscar esta humildade vai ser como uma armadura, né, uma armadura contra a soberba e contra muitos outros pecados, porque é uma virtude em que nós, totalmente o contrário de nos envaidecermos, queremos ser melhores, nós vamos nos humilhar. Ser melhor para a gente vai ser humilhar-se aos outros e a Deus. Ser humilde vai trazer para nós este amor perfeito para o Senhor. E conhecendo um pouco, né, dessa humildade, uma coisa bem interessante, já que eu falei sobre Adão e Eva, pela soberba, Adão e Eva perderam a salvação. E Jesus Cristo, através da sua humildade de querer ser feito um homem para nos dar a salvação. Isso foi uma atitude de humildade do Senhor. Ele se humilhou, ele sendo Deus, não tinha por que vir a nós através de uma manjedoura, numa manjedoura, através de uma mulher, Maria Santíssima. Então Jesus se humilhou e a nós foi dada a salvação. Salvação essa que foi nos tirada por Adão e Eva pela soberba e através dela a desobediência. Então olha onde a humildade se encaixa. Olha onde a humildade vai nos levar, por exemplo. Em vez de querer ser, mas sim dar ao irmão. Em vez de nos alegrarmos com aquilo que o irmão não tem tanta aptidão, mas ali ajudá-lo a desenvolver aquilo, a evoluir naquilo, para que ele dessa maneira dê tudo de si a Deus. Então a humildade, ela vai totalmente de encontro à soberba. Por isso é oposta à soberba. É como um espelho, onde nós vemos um lado, aquilo na qual nós não nos levará ao Senhor, aquilo que muito pelo contrário, como todo pecado nos distancia do amor de Deus, a soberba também faria isso, fará isso. A humildade vai nos aproximar cada vez mais do amor de Deus. Pegando essa questão da soberba, vamos ver ela na Bíblia, para que nós possamos até mesmo ter esse recurso, né, de algo que foi realmente presenciado pelo próprio Jesus e ver o que ele tem a nos dizer. A gente vai abrir em Lucas, capítulo 14, do versículo 7 ao 14. A verdadeira honra. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou a eles uma parábola. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. E o dono da casa, que convidou os dois, venha a dizer a você: dê o lugar a ele. Então você ficará envergonhado e irá ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar,
Assim, quando chegar quem o convidou, ele dirá a você: amigo, venha mais para cima. E isso vai ser uma honra para você. Na presença de todos os convidados, de fato, quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Jesus disse também ao fariseu que o tinha convidado: quando você der o almoço ou o jantar, não convide amigos nem irmãos, nem parentes, nem vizinhos ricos, porque esses irão em troca convidar você. E isso será para você recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide pobres, aleijados, mancos e cegos. Então você será feliz, porque eles não lhe podem retribuir, e você receberá recompensa na ressurreição dos justos. Nessa passagem a gente vai observar tanto a questão de não sermos soberbos, ao ponto de ocuparmos um primeiro lugar sem que ele nos caiba, de sermos humildes a ponto de nos colocarmos no último lugar, e se assim for de nossa honra, sermos colocados mais acima, e de através de pegar os humilhados e a eles servir-nos, ou seja, servir a eles, a nós será dado. Então a gente vê de que maneiras a humildade, ela cada vez mais em nossas vidas, não somente contra a soberba, mas em nossas vidas, ela vai fazer com que isso seja acarretado de graças e de coisas boas. Então, espero que isso tenha sido de grande valia para vocês. Espero que realmente possa ser um conhecimento ao ponto de um dos pecados capitais, e que o Espírito Santo de Deus possa realmente revelar isso a cada um de nós, e que através dessa revelação nós possamos pedir a Ele cada vez mais o exercício da virtude da humildade, para que nós possamos ser libertos dessa soberba que a gente viu que acarreta tantas coisas ruins nas nossas vidas, e sermos cada vez mais humildes, para que assim nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.